Oiê, meu nome é Vitória e hoje a gente vai falar sobre a primeira visão. Eu tô especialmente animada porque esse foi um dos primeiros assuntos que mais tocou meu coração lá antes de eu me batizar, lá em 2016. Então, vamos começar pensando no que representa a primeira visão para nós, membros da igreja. A primeira visão, ela representa o início da restauração. Claro que o mundo já estava sendo preparado antes para toda a restauração, tudo que ia vir depois. Mas eu acredito que a primeira visão, assim, nos discursos também das autoridades gerais e, enfim, nos manuais da igreja, a gente consegue ver que a primeira visão foi o ponto de início, o ponto de partida para tudo que ia vir depois. Quando eu estava estudando um pouco mais, né, pro episódio, eu descobri que existem 5 relatos conhecidos da primeira visão. Esses 5 relatos, eles foram feitos para públicos diferentes e eles enfatizam coisas diferentes do mesmo acontecimento. Então, em cada um deles a gente consegue obter ainda mais informações e detalhes sobre esse momento tão especial que a gente teve na nossa história da igreja. Mas o mais famoso fica em Joseph Smith História. E ele diz assim, é no versículo 16 e 17, se você quiser acompanhar. Vi um pilar de luz acima de minha cabeça, mais brilhante que o sol, que descia gradualmente sobre mim. Assim que apareceu, senti-me livre do inimigo que me sujeitava. Quando a luz pousou sobre mim, vi 2 personagens, cujo esplendor e glória desafiam qualquer descrição, pairando no ar, acima de mim. Um deles falou-me, chamando-me pelo nome, e disse, apontando para o outro: Este é meu filho amado, ouve-o. Essa escritura, ela entra no meu coração e ela parece que nem manteiga derretida, sabe? Deixa tudo quentinho. É muito bom. Eu gosto muito dessa escritura. Esse relato, assim, é o que mais mexe comigo, mas principalmente porque eu tenho experiência com esse relato. Quando eu não era membro ainda, eu tava recebendo uma mensagem das missionárias, das sisters. Eu lembro de quando elas ensinaram a primeira visão para mim, quando elas foram ensinar a restauração do evangelho. E eu consigo lembrar como se fosse hoje o sentimento que eu tive quando elas leram essa escritura. Foi um aconchego, uma coisa tão boa, um sentimento tão bom. E eu só sabia que era verdade. É maravilhoso pensar que a primeira visão foi um momento tão importante na nossa história e que mudou a vida de tantos milhões de pessoas. Joseph Smith não era perfeito, mas ele foi um homem inspirado. Ele foi um profeta do Senhor, escolhido a dedo para conseguir colocar a obra em prática. E é muito bom ver a obra em prática. Eu já andei muito com os missionários e as missionárias. E toda vez que a gente ia numa casa ensinar, isso quando ainda íamos nas casas, era interessante ver o rosto das pessoas quando elas escutavam o relato da primeira visão. É como se elas reconhecessem algo naquilo, sabe? É como se elas lembrassem. Eu também, toda vez que vou falar sobre o meu testemunho, eu falo que eu reconheci o livro de Mormon, eu lembrei. O véu ficou mais fino, de alguma forma. E eu pude sentir aquela verdade, aquele amor que, que tem nas escrituras, sabe? E eu acredito que é a mesma coisa com o relato da primeira visão. A gente reconhece, é familiar. Ainda em Joseph Smith História, no versículo 25, diz assim: Eu tivera uma visão. Eu sabia-o e sabia que Deus o sabia e não podia negá-la. Não sei se vocês lembram, mas essa escritura foi lida na conferência passada, sem ser agora em abril, na de outubro do ano passado. E eu lembro que o discurso que o irmão falou isso foi muito marcante para mim, porque eu fiquei muito confusa na hora. Eu que eu sabia, como assim? E na hora eu não entendi. Mas aí quando eu fui ver as minhas anotações e fui estudar o discurso, eu entendi mesmo. A gente sabe que Deus sabe que nós sabemos e não podemos negar. É muito bom esse sentimento da certeza de algo que você só, pelo menos pra mim, eu sinto uma familiaridade com esses tópicos. O tópico da restauração, pra mim, é uma coisa muito preciosa. É muito gratificante saber que tantas pessoas se sacrificaram e passaram por coisas assim inimagináveis para poder
a gente ter o evangelho da forma que a gente tem hoje em dia. E todas as coisas que nós podemos aprender com todas as experiências dos pioneiros. Um aprendizado muito importante que a gente pode tirar da primeira visão é como aplicar as escrituras em nossas vidas. Acredito que a principal coisa, o motivo que fez Joseph ir para o bosque foi a escritura que ele leu em Tiago 1, 5, 6. Aquilo moveu ele a ir para lá. Aquela promessa do Senhor de se perguntardes, querendo saber de verdade, eu vou falar. Eu vou te responder. Você vai saber. Fique atento. E essa promessa moveu Joseph a se locomover até o bosque, ajoelhar e orar e passar pela provação que ele passou durante a oração. É um exemplo muito bom de como nós podemos pegar as escrituras e literalmente ir lá e fazer e aplicar. Porque não adianta nada a gente ler e a gente saber a teoria, entender a história da igreja, a gente ler as escrituras, mas não aplicar nada. Qual é a diferença que isso vai fazer na nossa vida se a gente não realmente colocar aquilo em prática? Nenhuma, não vai fazer diferença nenhuma. A partir disso, a gente aprende que Deus nos conhece pessoalmente. Ele está ciente das nossas necessidades e preocupações, cada uma delas. E ele sabia o que Joseph precisava escutar. Ele sabia. Ele sabia o que ia fazer Joseph realmente se sentir amado, acolhido, consolado a partir de todas aquelas coisas que estavam acontecendo, tanto com a família dele, tanto no contexto histórico da época. Sabe, gente? Deus realmente sabe. Ele sabe exatamente do que a gente precisa. Claro que a gente precisa comunicar a ele, tanto para desenvolver o nosso relacionamento com o Senhor, mas ele sabe. Ele sempre sabe. E ele mostra o amor dele pra gente de uma forma sutil. Diferente do que a gente está acostumado, grandes gestos de amor que tem hoje em dia, a gente acha que essa é a norma, mas na realidade, o amor está nas pequenas coisas. O amor está no dia a dia. O amor está nos pequenos gestos, porque eles são os mais difíceis. O amor está na constância. E o Senhor se mostra pra gente através de todas essas coisas. Ele demonstrou muito do seu amor, trazendo a plenitude do evangelho de volta aqui para a terra. Isso é uma coisa muito boa, muito importante, muito poderosa, muito incrível. E eu sou muito grata por isso. Eu amo esse evangelho de todo o meu coração. É muito bom poder saber dessas coisas e saber que o Senhor está com a gente. Saber que Ele nos acompanha, que Ele sabe o que nós precisamos e que Ele quer que nós cresçamos e alcancemos coisas que a gente não consegue nem imaginar. Eu amo a primeira visão. Foi um dos meus primeiros testemunhos também. E se eu fechar o olho, eu sei que eu consigo imaginar, visualizar tudo aquilo que aconteceu. Eu sei que é verdade, eu sei que Joseph realmente viu o Pai Celestial Jesus Cristo naquele bosque e que eles deram todas aquelas orientações para ele. Eu sei que o Evangelho é uma coisa extremamente poderosa e que muda nossas vidas. E a primeira visão foi o começo disso. E esse é o meu testemunho que eu deixo em nome de Jesus Cristo também. Esse episódio de podcast que eu deixo em nome de Jesus Cristo também. Enfim, é isso aí. O episódio de hoje é um pouquinho mais curto, mas o próximo vai ser bem longo. Então, para compensar, eu fiz um mais curtinho também. É isso aí. Até o próximo episódio. Tchau!